Você reza, espera, implora. E mesmo assim, o céu parece em silêncio. Nenhuma resposta, nenhuma mudança. Só o peso de uma espera que machuca. E então vem a dúvida. Será que Deus me abandonou? Padre Pio escutava essa angústia o tempo todo. Pessoas aflitas perguntando por que suas orações não eram respondidas. Porque Deus se calava. E ele, com a sabedoria de quem viveu noites inteiras em silêncio diante de Deus, respondia com paz e firmeza. Neste vídeo, você vai descobrir o que Padre Pio realmente ensinava sobre o silêncio de Deus. O que fazer quando parece que o céu se fechou. E, principalmente, como transformar esse silêncio em um lugar de fé mais profunda, e não em desespero. Ele dizia que o silêncio de Deus não é ausência, é presença que forma. É a maneira como Deus purifica, amadurece, fortalece. E que, muitas vezes, a resposta mais forte de Deus é justamente o silêncio que nos faz crescer. Se você está cansado de esperar, se sente que suas orações não passam do teto, se já pensou em desistir, este vídeo é para você. Padre Pio vai te ensinar que quando Deus se cala, Ele está mais perto do que nunca. E que é nesse silêncio que Ele realiza os maiores milagres. Dentro de você, Padre Pio sabia o que era rezar e não receber resposta. Ele enfrentou anos de silêncio interior. Noites em que, mesmo cercado de dons místicos, não sentia a presença de Deus. E ainda assim, continuava. Repetia: mesmo que o céu se cale, eu seguirei rezando. Essa é a marca da fé madura. A fé que não depende de sensações, mas de confiança. Ele ensinava que o silêncio de Deus não é castigo. É treinamento. É a escola dos santos. Deus se cala para nos ensinar a amar sem depender de sinais, para nos purificar de um amor egoísta que só reza para obter respostas. Padre Pio dizia que quando Deus não responde, está nos convidando a permanecer, a crescer, a confiar mais do que entender. Ele via no silêncio divino uma prova de amor. Porque só quem ama de verdade consegue permanecer mesmo sem recompensa. É fácil amar a Deus quando Ele responde. Difícil é permanecer quando tudo parece vazio. E é nesse ponto que a alma se eleva. Porque a fidelidade no escuro tem mais valor do que a obediência no conforto. Ele também dizia que o silêncio nos revela a nós mesmos. Mostra o que realmente cremos. Revela se amamos a Deus por quem Ele é, ou apenas pelo que Ele faz. Por isso, muitas vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa. Ele nos confronta e nos transforma. Padre Pio enfrentava essa prova não com revolta, mas com abandono. Rezava com o coração em pedaços, mas sem parar, porque sabia que o céu pode se calar, mas nunca se afasta. Se você sente que Deus está distante, que suas preces não são ouvidas, talvez esteja passando por essa mesma escola. E a lição principal é essa: continue, mesmo sem sentir, mesmo sem entender. Continue. É nesse silêncio que os maiores santos foram formados. É ali que nasce uma fé que não quebra, que não se vende, que não se apaga. A fé que permanece e que consola o próprio coração de Deus. Padre Pio ensinava que o silêncio de Deus não deve ser combatido com reclamação, mas acolhido com reverência. Porque ali, naquele vazio aparente, Deus está formando santos. Ele dizia: quando tudo parece escuro, é porque Deus está muito perto, mas em silêncio. Esse silêncio não é desprezo, é convite, um chamado a um amor mais puro, a uma oração mais sincera, a uma entrega que não exige sinais. Padre Pio via em cada silêncio divino uma oportunidade de amar mais. Quando suas orações pareciam sem resposta, ele não se afastava. Pelo contrário, rezava ainda mais, jejuava, se oferecia, porque entendia que ali, no escuro, Deus estava moldando sua alma. Ele dizia que a alma que aprende a rezar no silêncio, aprende a rezar com o coração. E essa oração, silenciosa, sofrida, perseverante, é a que mais toca o coração de Jesus. Muitos desistem quando Deus se cala, mas Padre Pio nos convida a fazer o contrário. Intensificar a busca. Perseverar.
porque é nesse momento que a fé se torna madura. E a maturidade espiritual não vem de respostas, mas de permanência. Ele também alertava sobre o perigo de buscar consolos humanos no lugar do silêncio de Deus. Quando a alma se agita, procura distrações, mas quando se aquieta, encontra a presença de Deus mesmo sem palavras. Padre Pio recomendava que, nesses momentos de silêncio, a alma se voltasse para o essencial, a Eucaristia, o rosário, a adoração, e que cada oração fosse feita não com ansiedade, mas com abandono. Ele dizia: não peça sinais, peça força, não implore por explicações, entregue-se. Essa é a fé que cresce no silêncio. A fé que não desiste porque confia mais no amor de Deus do que nas próprias emoções. E essa fé, quando amadurece, descobre que o silêncio de Deus é muitas vezes o maior presente. Porque nele, a alma aprende a amar de verdade. Padre Pio dizia que quando Deus se cala, a alma tem a chance de mostrar que ama de verdade. Porque é fácil rezar quando tudo está bem. Difícil é manter-se fiel quando não se ouve nada, não se sente nada, e mesmo assim continua. O silêncio de Deus não é o fim, é um caminho, um processo, um convite à confiança mais profunda. A maturidade espiritual, a entrega sem garantias. Ele nos ensinava que o amor verdadeiro nasce nesse silêncio. Porque ali a alma se despe de interesses, de pedidos, de expectativas humanas, e começa a amar a Deus por quem Ele é, e não apenas pelo que pode fazer. Se hoje você está rezando e não recebe resposta, não desista. Padre Pio repetia: continue, mesmo que pareça inútil. Deus está ouvindo e está agindo, mesmo que em silêncio. Esse é o momento de confiar como nunca. De fazer da sua oração não um grito por respostas, mas um ato de fé. Um gesto de abandono. Um sussurro que diz: Senhor, eu confio em Ti, mesmo sem ver. E essa confiança toca o céu. Porque, como dizia Padre Pio, Deus não resiste a uma alma que permanece, que o ama em silêncio, que continua mesmo quando tudo parece parado, que sua fé, a partir de hoje, não se abale diante do silêncio, mas se fortaleça, cresça e encontre nesse silêncio a presença mais real de Deus. Porque Ele está aí, Ele ouve, e Ele nunca deixou de agir.